Augusto Mateus é convidado deste grande jornal. Professor, boa tarde. Como sempre é um prazer tê-lo aqui. Começando aqui por estas declarações do Primeiro-Ministro hoje. Eu já fiz hoje esta pergunta aqui num outro painel. Não é transferir muita responsabilidade para os ombros dos portugueses? Eu acho que não é esse o problema é esta oscilação nas orientações que o Governo transmite aos portugueses. Ou seja, nós tivemos aqui portanto, a crise precipitou-se do ponto de vista económico e precipitou-se do ponto de vista social e precipitou-se do ponto de vista político e institucional. Uma das razões pelas quais se precipitou foi exatamente a incapacidade de gerir dois fenómenos. Por um lado, tivemos uma declaração de inconstitucionalidade num aspecto-chave do caminho que o Governo tinha escolhido. E, portanto, o Governo, digamos, tomou nota, disse qualquer coisa, mas deixou passar muito tempo. E, portanto, criou-se a ideia de que a austeridade tinha, pelo menos, feito o essencial do caminho. As próprias declarações naquela época terrível da política portuguesa, que é o fim do verão, em que as pessoas falam muito e dizem coisas aparentemente não suficientemente pensadas, parecia isso. Não é? Foi comunicado aos portugueses que quiseram ouvir claro. essa ideia, ao contrário desta de que o essencial está por fazer. E depois há uma coisa absolutamente fundamental, que é o déficit, sem mais, seria este ano superior a 6%. O Ministro das Finanças comunicou isso. O que significa que, na prática, era preciso explicar porquê. Claro, nós aqui explicámos e falámos disso, havia um forte otimismo do ponto de vista da previsão da receita fiscal, mas é mais do que isso. O que esta dificuldade do déficit levanta é, digamos, do lado dos arautos do crescimento, a gente vê a incapacidade de propor medidas. Daqueles que só pensam no crescimento. Do lado desta posição em que a deflação, isto é, a desvalorização dos ativos, a desvalorização dos salários, a desvalorização dos rendimentos, o cortes, a austeridade sem mais. É o único instrumento que depois faz com que tudo se resolva por si. Exatamente. Portanto, aquilo que eu aqui tenho, às vezes pode parecer teórica, mas é muito simples, é ligar. O que está hoje provado em Portugal e na Europa, e não é apenas em Portugal, isto é seríssimo, porque é na Europa e mesmo na Europa mais desenvolvida, em dificuldades, a França. Nós agora já prestamos mais atenção à Itália e à Espanha, não é? Convém prestar um bocadinho de atenção à França no que está a acontecer. E, portanto, o que está aqui provado é que, ao contrário da crise de 29-33, enfim, em que, perante uma crise de enormes proporções, elevadas taxas de desemprego, foi possível sair com uma lógica de deficit spending, isto é, de financiar despesa pública com déficit que podia ser pago com o crescimento da economia, mas numa altura em que havia um conjunto de infraestruturas para fazer, em que o peso da despesa pública no produto era inferior a 20%, claro. Em que era possível construir um Estado Social, em que era possível fazer muita coisa que hoje está feita. Portanto, as pessoas ainda não perceberam que nós vamos sair desta crise sem o primado da deflação e sem o primado da despesa pública suportada em déficit. Nós temos que sair pelo investimento privado. E é a grande dificuldade desta situação. E, portanto, nós precisamos de uma estratégia financeira dentro de uma estratégia económica, que é como se liga a austeridade com o crescimento. E o que prova o que correu mal este ano em Portugal, e desse ponto de vista é inexorável, é uma prova definitiva, é que o setor privado, como está, entendendo nós por isso as famílias e as empresas, não aguenta um caminho só de austeridade, ou em linguagem técnica ainda mais precisa para ser rigoroso. Este caminho só de austeridade, só de deflação, até poderia vir a dar resultados se tivesse uma determinada dimensão e se tivéssemos tempo. Isto é, em 15 anos, em 12 anos, mas não há esse tempo, porque a sociedade é a sociedade e não é só a economia. E, portanto, como vivemos felizmente numa sociedade que tem economia, que tem política, que tem instituições, que tem aspirações, que tem confiança, desespero, nós percebemos agora isto. O Governo também percebeu. Então, mas percebeu? Percebeu à sua maneira. Porque é que não agiu em conformidade e não alterou? Por um lado, por dificuldade de estar à altura do acontecimento, por outro lado, por falta de experiência, por outro lado, por
há uma coisa que parece terrível, que é, nós quase chegámos à bancarrota com um governo que não prestava atenção a ninguém, arrogante, não queria ouvir nada, tinha razão em tudo. Vamos sair dessa situação com um governo que também não ouve. Quer dizer, aquilo de terrível que aconteceu mais recentemente podia ter sido evitado se o governo, em vez de apresentar medidas, muitas, tivesse dito: a situação complicou-se, a montanha do ajustamento que estamos a subir empinou, olha, empinou por isto, porque nós estamos a ter do lado da receita fiscal e do lado da subida do desemprego muito mais do que tínhamos previsto e, portanto, vamos ter que encontrar medidas de compensação, não para abrandar a austeridade, mas para a austeridade fazer sentido, não é? E não disse nada disto. E, portanto, depois foi buscar, de alguma maneira, uma medida que foi pervertida, porque uma coisa é eu fazer uma desvalorização fiscal, em que compenso, como aqui falámos várias vezes, compenso uma desvalorização cambial que não posso fazer, e no fundo, mas na prática sempre melhorar as condições de competitividade de curto prazo das empresas com os consumidores no seu conjunto a compensar isso e, portanto, os que mais consomem mais compensam. Outra coisa é, digamos, fazer uma transferência direta entre rendimentos dos empregados e rendimentos dos empregadores. Não é que a medida não tivesse efeitos positivos do ponto de vista da tesouraria das empresas e do ponto de vista de travar este definhamento da nossa economia, mas era uma medida errada do ponto de vista daquilo que eu estou a dizer, que é conseguir uma estratégia económica e financeira. E, portanto, a situação agravou-se muito. Os portugueses aumentaram drasticamente a incerteza, perderam confiança, perderam esperança, estão mais atrapalhados hoje do que estavam há 15 dias e é absolutamente imperioso conseguir recuperar tudo o que é preciso recuperar para o nosso país poder sair desta situação de emergência. E o que é isso, professor? De facto, fazer aqui um equilíbrio entre austeridade e políticas ativas de crescimento, mas que desapareceram do mapa, não é? Sabendo que não há políticas de crescimento sem políticas de estímulo ao investimento privado. Nós temos que ser rigorosos. Quer dizer, nós podemos dizer, mas eu não gosto muito do setor privado, eu não gosto dos empresários, eu não gosto das empresas. Mas basta gostar de emprego. Claro. Basta gostar de rendimento que permita às pessoas agarrar-se a uma situação que tem a possibilidade de melhorar. Seria importantíssimo que este governo tivesse explicado. Eu creio que até estava nas intenções do governo, mas não soube explicar. Disse umas coisas que, com boa vontade, nós podemos pensar que era isto. Que era, basicamente, a de que as pessoas de menores rendimentos não seriam tocadas. O governo, desde o princípio, quando começou este programa, porque isso é perfeitamente compatível com o memorando que foi assinado, era dizer, olha, nós, acima de X, pode ser o salário mínimo mais 40%, pode ser o salário mínimo mais 30%, pode ser o salário mínimo mais 50%, o que for rigorosamente possível, acima desse valor, imagine 700 euros, 650 euros, nós não tocamos abaixo disso. Acima desse valor é que há o ajustamento. Abaixo, os primeiros 700 euros de todos os portugueses não são tocados. Isto dá segurança às pessoas e é justo, na medida em que isenta do essencial do ajustamento aqueles que já estão ajustados de alguma maneira porque têm muito pouco poder discricionário. Não se percebe. Falou-se de crédito fiscal, mas o crédito fiscal é uma coisa a posteriori e, portanto, convém respeitar as pessoas e convém ouvi-las e convém dar-lhes poder para poderem ser tal ideia de parte da solução. E manter níveis de dignidade humana compatíveis Depois há aqui um problema terrível, que é o problema da equidade. Eu hoje numa conferência tive a oportunidade de dizer isso. A equidade é no fim. Porque a economia portuguesa tem que mudar. Se a economia portuguesa estivesse bem e fosse apenas uma questão de vamos ter aqui uns sacrifícios e nós dividimos por todos, mas não é isso. Nós precisamos de refazer a nossa economia. Precisamos de pôr muito mais recursos do lado do setor transacionável e menos do lado do setor não transacionável. Precisamos de melhorar os nossos modelos de negócio, precisamos de aumentar a produtividade. O que nós temos que garantir é que este caminho é em si um caminho equilibrado, proporcionado, mas este caminho é que vai produzir uma nova equidade. Se nós vacilarmos nisto, produzimos iniquidade. Por exemplo, tratar da mesma maneira pensionistas e trabalhadores no ativo, que estão em situações diferentes, da mesma maneira... É uma tremenda injustiça. É uma injustiça. Não há nada de equidade, mas é igual. Portanto,
há uma grande confusão sobre o que é igualitarismo, equidade, tratar por igual, o que é igual, tratar por igual, o que é diferente. São coisas completamente diferentes. Portanto, verdadeiramente nós estamos com déficit de estratégia económica, estamos... Ainda ontem o Presidente do Conselho Económico e Social afirmava isso. Sim, sim. Estamos presos como na crise 29-33, estamos presos de uma fobia de deflação. A deflação não se ajusta a este tipo de crises. A desvalorização, a ideia de que quem comeu muito passa uns dias sem comer, não funciona, não é essa a matéria aqui. A matéria é estimular, portanto nós temos dois desafios, que é por um lado estimular, que é o que está a fazer crescer o desemprego, que é estimular o novo investimento que não há, e que é reduzir o impacto destrutivo da crise. E, portanto, isto não se faz com medidas artificiais. E repare, quando você vai pelo lado financeiro tentar corrigir o lado económico, não dá. Se uma empresa perde mercado, mas está muito bem posicionada junto da banca, e vai obtendo financiamentos para continuar a existir, tendo perdido mercado, isto é um círculo vicioso que vai dar mau resultado. Portanto, nós não podemos suprir uma estratégia económica por uma estratégia financeira. O memorando diz explicitamente que há problemas de curto prazo e há problemas de médio e longo prazo. Diz que há problemas financeiros e problemas de competitividade. Os problemas de competitividade não se atacam apenas com estratégias financeiras. Atacam-se com estratégias de produtividade, de evolução do modelo de negócio, de orientação do país para os mercados externos, de novo modelo de exportação. Muita coisa. E eu não vejo, sinceramente, nem tranquilidade política, nem vontade de colaborar, e vejo o país a definhar, a ter cada vez mais problemas, numa situação em que vejo cada vez mais jogos de palavras que pura e simplesmente não deviam existir. Isso são completamente estéreis. Neste momento, tendo bem em conta que já são conhecidas mais ou menos em traços gerais algumas medidas estruturantes do Orçamento do Estado para o próximo ano, onde não se vislumbra nenhuma aposta no crescimento, nós caminhamos indelevelmente para uma realidade semelhante à da Grécia. Talvez não, mas seguramente uma realidade que não nos aproxima da saída da crise. É muito simplista ver a Grécia como o futuro de Portugal, Portugal como o futuro da Espanha, a Espanha como o futuro da Itália, a Itália como o futuro da França. É muito simplista. A Grécia é um país razoavelmente diferente destes. É um país, por várias razões, demorava muito tempo a explicar, mais vulnerável a esta crise. Não há nenhuma razão para Portugal ou Espanha ou Irlanda chegarem à situação da Grécia. Mas há seguramente algo que está provado, e isso eu creio que é o que para mim mudou neste processo. Agora que tenho informação sobre a execução orçamental, agora que tenho informação sobre aquilo que acho que o Governo devia ter explicado ao país, que é a estratégia seguida não vai dar resultado, não vai poder travar o círculo vicioso da depressão e, portanto, precisa de ser corrigida. Isto era o que a comunicação do Primeiro-Ministro devia ter sido. E se tivesse sido o Primeiro-Ministro, tinha sido reforçado. E este Governo tinha sido reforçado. E se ele explicasse isto, tinha toda a legitimidade para dizer aos portugueses, portanto, isto é a montanha que continuamos a subir. Agora temos este período que vai ser um pouco mais difícil, mas nós soubemos reconhecer isso e estamos aqui a emendar desta e desta maneira. Portanto, ou seja, o reconhecimento era falta estratégia económica, porque sem mais o setor privado não tem tempo de fazer os ajustamentos. E a falta de dimensão. E, portanto, para isso. como não foi feito, política e humana, este orçamento arrisca-se a reproduzir em 2013 o que aconteceu em 2012. Tem um orçamento de recessão. E não pode ser, quer dizer, nós não podemos... E claro, e depois, à medida que o Governo, que estava, na minha opinião, parcialmente do lado certo, isto é, focado no ajustamento orçamental, na consolidação orçamental, porque o nosso problema foi que toda a gente se endividou a mais, as famílias, as empresas e o Estado. E nós temos que corrigir isso. Nós vivemos de um cheque trimestral que nos é dado, dentro de um programa de ajustamento que já tem um longo caminho, dentro do que está definido. Isto é tudo seríssimo e, portanto, ninguém pode pensar que não é necessário fazer um forte ajustamento em baixa do nosso nível de despesa. Mas o Governo, professor, vacilou nesta quinta avaliação? Poderia ter conseguido outro tipo de negociação que permitisse... Eu acho que o Governo, eu não estou por dentro, não estive nas negociações, não sou comentarista e, portanto, não me interessa muito
ter uma opinião sobre quem entrou assim da reunião, se a reunião foi mais quente ou mais fria. Às vezes tenho acesso a alguma informação, não sei se é certa ou se é errada, mas nem ligo muito. Portanto, não vou comentar. Mas o que eu acho... Eu não queria que me respondesse se o Governo perdeu ou ganhou, mas não estavam reunidas todas as condições para nesta quinta avaliação se poder o Governo português, o Estado português, poder ter outro tipo de ajuste? Eu creio que houve uma armadilha em que o Governo terá caído, que é a armadilha do conforto da Troika e da ideia do cumprimento tipo checklist. O programa de auxílio económico e financeiro é um programa flexível, é um programa evolutivo. Exatamente, é como aquelas coisas que você tem que fazer em que se tem um projeto, tem a obra planeada, mas não se sabe, há certos túneis, grandes até, que se fizeram com um projeto inicial, mas com uma fase adaptativa para o túnel poder ser feito, porque não se tem a informação toda, porque não se tem o conhecimento todo. Portanto, o memorando é um ponto de partida, não é uma bíblia, e, portanto, este programa de auxílio económico e financeiro é um programa que podia e devia ser sucessivamente ajustado. Até porque as condições na área do euro, as condições na economia mundial se alteraram e, portanto, só isso justificava alguma adaptação. Depois, era um programa que tinha uma filosofia que precisava de ser testada. O teste dessa filosofia é este que eu lhe digo, independentemente das nossas opções, é preciso combinar uma estratégia económica com uma estratégia financeira, a austeridade com crescimento, e isso é possível de ser feito. E, portanto, o que eu creio é que o Governo, a quem correu bem a primeira parte do programa, porque foi passando no checklist, talvez não tenha percebido a importância deste momento, que era um momento-chave em que se confirmava ou se corrigia a estratégia que estava a ser seguida. E ela não pode ser confirmada, tem que ser corrigida. E, portanto, o Governo terá trocado o conforto do sucesso da avaliação por uma medida mal pensada, precipitada e que verdadeiramente não tinha nada de medida para a competitividade, como lhe expliquei. Podia até ser uma medida a pensar nela tecnicamente de forma muito mais elaborada, por exemplo, fazendo baixar os preços nos setores regulados para o mercado interno, muita coisa que era possível de fazer, mas era uma medida estritamente no contexto de travar a força destrutiva do ajustamento orçamental e no rendimento das famílias sobre a vida das empresas. Como isto não foi feito, tem que ser feito e, portanto, se o orçamento... Mas tem que ser feito por quem, professor? Tem que ser feito por quem... Quem é que tem condições para fazer isso? Por quem dirige o país. E, portanto, o que parece claro é que o país não pode entrar em convulsão política, não pode somar a estes problemas todos uma instabilidade política. O país não pode sair do seu compromisso de consolidação orçamental, chame-lhe austeridade. O país não pode sair da austeridade. Não, agora, o país não pode continuar num caminho que só tenha austeridade. Eu não quero transformar esta conversa numa coisa populista, longe disso, mas com a sua experiência, com a sua sabedoria, vê na classe política... A classe política portuguesa está à altura deste momento? Há sinais abundantes de que não, mas a classe política é ainda mais diversa que o país. Portanto, há sinais abundantes que há muitas pessoas com responsabilidade política que não entenderam ainda o dramático da situação e a exigência da situação. E, portanto, nós temos que ser criativos nesta... Portanto, se não podemos ter uma crise política, porque isso nos prejudicaria bastante, vamos ter que ter democraticamente, valorizando as instituições-chave, vamos ter que ter soluções de governo que sejam ou deste governo governar, como já se ensaiou com a reunião do Conselho de Estado, e como se pode ensaiar se o governo tiver habilidade e capacidade para refazer o que ficou estragado do ponto de vista de concertação social. Portanto, nós podemos ter uma solução em que este governo é ajudado nas suas dificuldades por instituições do Presidente da República, aos Conselhos de Concertação Social, à própria Assembleia da República, numa lógica em que seria bom que quem está na oposição também percebesse que tem mais valor a fazer coisas a favor do país do que a criticar o governo. Não é que não seja bom criticar o governo, mas eu aqui disse outro dia uma coisa que me parece importante, que é o papel do Partido Socialista como principal partido da oposição, é ajudar a que as soluções sejam melhores
e não é votar contra as asneiras do Governo, se for caso disso. E, portanto, creio que é preciso uma convergência em coisas essenciais, numa austeridade que eu aqui também tenho chamado de inteligente, austeridade que não dá cabo da economia, austeridade que ajuda a economia a reformar-se, e é obviamente necessário encontrar um caminho de, eu não diria distribuição dos sacrifícios, que me parece simplista, um caminho de equilíbrio nas medidas que têm que ser tomadas, que ajuda os portugueses a ter confiança e a ter esperança. Portanto, é esse equilíbrio que é preciso construir. Se isto for mais criativo do ponto de vista institucional, ainda há coisas para além desta que eu estou a dizer que podem ser ensaiadas. Mas eu acho que não devemos entrar em precipitações e devemos ir tão longe quanto os mecanismos normais da democracia nos permitem na criação de condições para podermos fazer isto. Professor, muito obrigado pela sua presença neste grande jornal. É sempre um prazer tê-lo aqui.